Se você acha que sofre muita pressão no meio ambiente em que vive, se você acha que tem sido um sobrevivente em um lugar hostil, onde todos querem devorar uns aos outros, então você tem que conhecer a história de Daniel. Ele foi capturado e lá em uma terra estranha, seus captores tentaram fazer nele uma verdadeira lavagem cerebral para que ele fosse reprogramado à maneira deles. Mas foi ele quem reprogramou a história. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Neumuel Stina. Hoje, um estrangeiro destemido. Jerusalém havia caído. O rei Nabucodonosor havia saqueado o templo que havia na cidade. A nação hebraica parecia ter chegado ao seu final. Entre os que foram levados para o exílio, havia um homem chamado Daniel. Na verdade, era um jovem. Ele teve muita sorte, porque não foi levado como escravo, como pertencia à nobreza de Israel. Ele foi levado para a corte do rei de Babilônia. Os babilônicos agora querem reprogramá-lo, querem reensiná-lo, querem que ele assimile toda a cultura dos caldeus. Querem até que ele passe a adorar os seus deuses, pois talvez pudessem até aproveitá-lo como um representante babilônico em algumas de suas terras distantes. Afinal, ele é jovem e pode aprender a ser um babilônico. E ali estava Daniel, caminhando entre as sombras e palácios, entre os templos da gloriosa Babilônia. Ele estava agora cercado por uma cultura totalmente diferente da sua. E apesar dos valores babilônicos nada significarem para ele, os seus captores queriam que ele os assimilasse. Eles queriam colocar Babilônia dentro de Daniel, dentro de seu coração, dentro de sua alma, dentro da sua cabeça. Este é o desafio que nós também enfrentamos hoje em dia. Estamos rodeados por uma cultura terrivelmente secular. Os valores que são colocados diante de nós através dos jornais, da TV, da mídia em geral, são diferentes, são completamente opostos àqueles que gostaríamos de ter. O mundo materialista de hoje tende a destruir um pouco ou muito a vida espiritual que Deus gostaria que cada um de nós tivesse. E ao ficarmos deslumbrados com as cenas que vemos diariamente diante de nós, muitas vezes Deus tem sido deixado de fora, deixado de lado. E aí nós perguntamos, como é possível manter os valores que realmente são importantes se vivemos em um mundo completamente hostil? Como poderemos manter a fé se vivemos em uma moderna Babilônia? Mas é incrível como Daniel teve sucesso. Apesar do lugar em que viveu, ele prosperou no ambiente hostil em que foi lançado. Depois de todos os esforços de uma reprogramação de vida, ele manteve firme sua fé e os seus valores morais permaneceram completamente firmes. Eu acredito que a história deste jovem hebreu tem muito a nos ensinar em como podemos ter sucesso na vida espiritual. Vivemos em um ambiente completamente materialista. Estamos vivendo dias difíceis, mas veja o que aconteceu com ele no exílio. Daniel, capítulo 1, verso 5, mostra como o rei gostaria que ele se portasse. Nabucodonosor deu instruções, e aqui no verso 5 do capítulo 1, a Bíblia diz que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho, e assim fossem eles mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Daniel e seus amigos iriam fazer parte da nobreza de Babilônia.
Eles realmente eram privilegiados. Mas por detrás de tudo havia uma armadilha. Muitos daqueles alimentos tinham sido declarados impuros pelas Escrituras. As leis de Deus, dadas aos hebreus, continham instruções sobre a saúde. E as leis faziam parte da identidade da vida de Daniel. Na realidade, os babilônicos estavam dizendo: comam à nossa maneira, vivam conforme os nossos costumes. E como diz o ditado, parece que eles não tinham escolha. Um preso tem que comer o que se coloca diante dele. Quem pensam que são estes exilados para recusarem as delícias do rei Nabucodonosor? Bem, veja o que diz o livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Para mim, esta é uma passagem clássica na Bíblia. E esta passagem tem motivado muitas pessoas a mudarem de vida. A Bíblia diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel escolheu. Daniel foi determinado. Daniel tomou uma resolução. Ele não iria perder sua identidade pouco a pouco. Ele não iria deixar que isso acontecesse de maneira alguma. Daniel então pede ao copeiro-chefe se ele poderia comer outra coisa. O copeiro parou. Ele tinha medo de mudar o menu que o rei pessoalmente havia ordenado. Mas Daniel então fez uma proposta simples. Este homem fez uma proposta adequada, que talvez seja o primeiro teste de uma pesquisa de regime alimentar que se tem a notícia. E podemos ler em Daniel capítulo 1, versos 12 e 13. E ele disse: experimenta. Peço-te que aos teus servos sejam dados 10 dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. O que Daniel estava dizendo? Nós ficaremos melhores com a dieta prescrita pelo nosso Deus. E eu posso provar isso, disse ele. Posso provar isso em 10 dias. E o mordomo concordou, mas com certa relutância. Durante 10 dias, 2 cardápios. Um prescrito pelo rei, outro prescrito por Deus. E ao final daquele período, Daniel e seus companheiros tinham uma aparência muito mais saudável do que a de todos os outros que se sujeitaram ao cardápio do rei. Eles se abstiveram do vinho e dos alimentos cárneos. Daniel tem algo muito importante para nos ensinar aqui. Quando se percebeu que a sua maneira de se alimentar era melhor do que a dos demais, ele não se desculpou, não ficou embaraçado por ser diferente dos outros. Não. Daniel já confiava que os caminhos de Deus são sempre os melhores. Os princípios de Deus produzem o melhor tipo de vida. Daniel tinha certeza disto. Aquele estilo de vida era o melhor em Jerusalém. E, é claro, seria o melhor em Babilônia. Muito simples, não? Como podemos manter uma fé forte, viva, vibrante no meio de Babilônia? Em primeiro lugar, confie sempre que os caminhos de Deus são os melhores. Os caminhos de Deus, eles não significam apenas guardar um punhado de leis. Não é simplesmente um grupo de regras para serem obedecidas. Os caminhos de Deus são os melhores para a vida. Pode acreditar nisso, pode confiar nisso, pode estar convencido. Se você fizer isto, ficará firme, não importa onde esteja. Vamos ver agora um outro desafio que foi enfrentado por Daniel em Babilônia. Uma noite, Nabucodonosor acordou aflito por causa de um sonho que ele havia tido. Mas o problema é que ele não conseguia se lembrar do sonho. E parecia que o conteúdo do sonho era muito importante. Parecia a ele que o sonho tinha algum significado. Mas por nada deste mundo ele conseguia se lembrar o que havia sonhado. Assim,
Pela manhã, o rei convocou os seus sábios, seus encantadores, os adivinhos, os astrólogos. Ele queria saber o significado do sonho. E aqueles homens responderam com toda a confiança: conte-nos o seu sonho e nós daremos a interpretação. Nabucodonosor respondeu: não, vocês é que têm que me contar o que eu sonhei. Ele imaginava que se eles eram tão sábios em revelar mistérios, eles tinham que ter a habilidade de lhe contar o sonho. Se eles não pudessem contar o que ele havia sonhado 24 horas antes, como eles poderiam dizer o significado do sonho? Aqueles sábios ficaram brancos de susto. Eles não podiam ler a mente do rei, ninguém podia fazer isso, diziam eles, mas somente os deuses, e eles não vivem entre os homens. Nabucodonosor não gostava de ser desapontado, e por isso ele condenou à morte todos aqueles sábios. E esta ordem incluía Daniel e os seus amigos. Ouvindo que os soldados já estavam partindo para o cumprimento da ordem do rei, Daniel orou com toda a intensidade ao Deus do céu. Ele pediu a Deus que lhe revelasse este segredo. Ele pedia que Deus o atendesse e depois de orar, pediu para ver o rei e foi recebido em audiência com o rei. O que ele disse está escrito em Daniel capítulo 2. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, que fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel capítulo 2, versos 27 e 28. Veja só, nem mesmo Daniel tinha uma resposta para dar ao rei. Ele não disse que tinha algum tipo de poder secreto, como os demais sábios disseram. Ele não disse que conhecia uma mágica especial, mas ele conhecia alguém, um Deus no céu que revela os segredos. Ele conhecia o Deus das respostas. E naquele que seria um dia fatal, Daniel, um cativo hebreu, começou contando ao rei o que ele havia sonhado. O rei tinha visto uma imagem de um homem feita de ouro, prata, bronze e ferro. Ele estava olhando para a estátua quando uma pedra bateu nos pés da mesma e a quebrou em pedaços. Então Daniel contou ao rei que Deus estava dando a ele uma visão do que iria acontecer no futuro. A imagem representava os futuros impérios que viriam, incluindo Babilônia, depois Medo-Pérsia, e daí Grécia e então Roma. E aquela pedra representava o reino de Deus que jamais será destruído. Esta é uma das mais notáveis profecias encontradas na Bíblia Sagrada. Ela compreende milhares de anos da história de nosso planeta. E durante os últimos 2.500 anos, esta profecia tem tido seu cumprimento com uma precisão maravilhosa. Daniel foi colocado em um cargo elevado e de confiança no reino de Nabucodonosor. E note que ele conseguiu isto não comprometendo a sua fé, não mudando os seus valores, mas conseguiu esta posição de honra ao mostrar às pessoas de Babilônia as respostas de Deus. Como podemos manter a nossa fé forte no meio de nossa própria Babilônia secular? Nós devemos mostrar aos outros que Deus tem as respostas. Devemos testemunhar a nossa fé. Deus tem todas as respostas para os seus filhos. Precisamos acreditar nesta verdade. Devemos afirmar isto aos outros. Não pense você que as verdades de Deus diminuem porque você está cercado por Babilônia, por uma cidade má e ímpia. Não. Deus ainda tem as respostas. As verdades de Deus ainda são importantes. E no capítulo 6 do livro, nós encontramos Daniel entre os governadores que estavam sob o comando do rei Dario. Isto é fantástico, porque Dario era um rei medo. Ele dirigia o império medo-persa
que foi o império que sucedeu o Império Babilônico. Normalmente, um homem que é a mão direita de um rei não continua no cargo quando o reino deixa de existir. Aliás, era muita sorte quando se permanecia com vida. Mas Daniel tinha se tornado um tipo especial de conselheiro e por isso ele permaneceu na corte. Mesmo depois da queda de Babilônia e quando os medos assumiram o poder. Na realidade, Daniel se tornou um dos homens de maior confiança do novo império. Um dos 3 homens mais poderosos sob o comando do rei Dario, em todo o império medo-persa. Note o que diz Daniel capítulo 6, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Naturalmente, outras pessoas do reino não compartilhavam a mesma ideia do rei. Os altos oficiais do rei começaram a ficar com ciúmes daquele estrangeiro que havia assumido uma posição tão elevada ali na corte. E agora começou uma conspiração na corte contra Daniel. Na verdade, eles procuravam um jeito para destituir a Daniel. Alguma coisa de que pudessem acusar a Daniel. Algo que ele tivesse feito para se beneficiar. Alguma obra superfaturada, alguma porcentagem depositada em algum banco estrangeiro, mas eles não conseguiram encontrar nada que pudesse usar contra ele. Foi então que eles pensaram na religião de Daniel. Talvez ali eles poderiam usar uma armadilha para pegá-lo. Daniel nunca participava do culto aos ídolos, nunca participava dos rituais que faziam parte do mundo político daquela época. Ele sempre adorava ao Deus do céu, ao Deus Jeová. Um dia, os oficiais se aproximaram do rei Dario com uma estranha proposta, uma estranha sugestão. Que tal promovermos o mês do rei Dario? Todas as petições serão dirigidas diretamente ao rei durante este período de 30 dias. E qualquer pessoa que orar para algum outro Deus ou homem deverá ser lançado ou lançada na cova dos leões. Dario logo pensou que este era um grande gesto de lealdade por parte daqueles homens. E ele logo assinou o decreto tornando-o uma nova lei. Não demorou muito e Daniel ouviu a respeito do decreto e logo percebeu que tinha um grande problema. Mas o que ele poderia fazer? Seria apenas um mês e certamente o Deus dos céus poderia viver sem as suas orações por este curto período de tempo. Talvez ele poderia simplesmente esconder o fato de estar orando ao Deus Altíssimo e não ao rei Dario. A Bíblia conta o que Daniel fez assim que chegou em casa. Está descrito no capítulo 6 do seu livro, no verso 10. Veja que coragem. Note que exemplo de fé. Daniel entrou em sua casa e bem em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele orava, se punha de joelhos, dava graças diante de Deus e continuou fazendo como sempre fazia. Daniel orou ao Deus do céu. Ele não estava se mostrando, ele não estava fazendo como que um espetáculo de sua religião. Ele simplesmente estava agindo conforme o seu costume. E este era o costume de Daniel. Isto era o que vinha fazendo por anos, orando ao Deus que tinha se revelado de uma forma toda especial a ele no templo de Jerusalém. Ele tinha orado ao Deus do céu quando ainda jovem foi levado cativo para a Babilônia. Ele tinha orado ao Deus do céu quando foi colocado diante da comida do rei Nabucodonosor. Ele tinha orado ao Deus do céu quando esteve a ponto de ser executado junto com os sábios de Babilônia. Ele tinha orado ao Deus do céu quando Babilônia caiu e o reino mudou de mãos. Ele ainda continuava orando, voltado para Jerusalém. Era uma questão de princípios para Daniel. Ele não iria negar o seu Deus para se acomodar a um decreto arbitrário. Não. Ele continuaria vivendo sua fé, como desde sua juventude
havia vivido. É claro, aqueles oficiais ciumentos logo perceberam Daniel orando. E assim que viram Daniel orando em sua janela, se apresentaram e se apressaram a ir falar com o rei sobre a tal violação. O rei Dario ficou pasmo quando percebeu que o seu amigo de confiança havia caído numa armadilha, e ele também, o rei. Ele percebeu tarde demais qual era a real intenção do decreto, mas mesmo ele não podia mudar um decreto real. E por isto, Daniel finalmente foi lançado na cova dos leões. Daniel passou uma noite inteira ao lado das feras, mas pela manhã, o rei Dario o procurou e o encontrou ainda vivo, sem nenhum ferimento. E Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano algum. Capítulo 6 de Daniel, verso 22. Como é possível manter a nossa fé firme no meio da Babilônia atual? Devemos seguir o exemplo de Daniel. Daniel manteve-se ao lado de Deus. Isto pode soar como algo muito simples, mas manter-se ao lado de Deus faz toda a diferença, porque muitas vezes nos mantemos ao lado de outras pessoas, preocupados com o que elas vão pensar de nós. Quantas vezes estamos preocupados com o que estão falando de nós pelas costas? Temos medo de sermos excluídos ou sermos olhados de forma diferente. No mundo de hoje, muitas pessoas gostariam de ter Deus de um lado e as outras coisas do outro lado. Mas Daniel mantinha-se fiel ao Deus do céu. Sua meta era perfeita, seu coração era forte em Deus. Seu alvo era agradar a Deus e não agradar aos seus ciumentos companheiros. Foi isto que deu à sua vida significado e a estabilidade que ele possuía. Era isto que mantinha Daniel na corte, mesmo quando Babilônia tinha problemas e até quando Babilônia caiu. Daniel queria agradar a Deus. Esta era a sua meta, o seu alvo. E desta maneira, nós também podemos sobreviver e prosperar. O que é que temos que fazer? Primeiro, temos que acreditar que os caminhos de Deus são os melhores. Segundo, temos que crer que Deus tem todas as respostas. E terceiro, temos que ter como alvo fazer a vontade de Deus. A história de Daniel é um exemplo para nós que vivemos no mundo de hoje. Daniel nos mostra que podemos ter uma vida espiritual de sucesso, mesmo vivendo num ambiente hostil. Você está firme em sua fé hoje? Ou você tem fracassado? Lembre-se da história de Daniel. Se você está balançando e crê que não vai permanecer firme, busque o Deus de Daniel, o Deus do céu. Confirme sua fé hoje. Os caminhos de Deus são os melhores. Você pode ter certeza. Deus tem a solução para os problemas mais complicados que podem atingir o coração humano. Faça de sua meta fazer a vontade de Deus em qualquer situação. Tome esta decisão e você vai perceber uma mudança muito grande na sua vida. Tome a decisão de permanecer firme com Deus. Tome a decisão de ficar com Deus em todos os momentos. Este Deus que dirige a nossa vida, que dirige o futuro. O Deus que nos dá segurança, mesmo dentro da cova dos leões. Fique do lado de Deus. Tome esta decisão enquanto eu oro com você. Querido Pai, obrigado por nos deixar este maravilhoso exemplo, a vida de Daniel. Obrigado porque o Senhor é de confiança. Obrigado por estar presente, não importando os problemas e as circunstâncias. Nós desejamos confiar mais e mais em Ti. Nós sabemos que o Senhor tem todas as respostas. O nosso desejo é sempre fazer a Tua vontade.
Aceite a nossa decisão neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Descubra os maiores segredos da Bíblia. Faça o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. O Está Escrito quer lhe dar este presente. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Além do curso que já foi feito por milhares de pessoas, estamos lhe oferecendo uma cópia escrita da palestra de hoje. Escreva o telefone para 0800 707 7095. Eu espero que você tenha apreciado o programa de hoje. Mantenha firme a decisão de estar ao lado de Jesus, não importando o que venha a acontecer. Lembre-se de sempre ler, de sempre estudar a palavra de Deus, pois está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.